O Ministério da Previdência anunciou que ainda não tem uma definição concreta sobre o tema e ainda está estudando o assunto. Sendo assim, ainda existe sim uma chance de mudança no atual calendário de pagamentos do 13º salário do INSS, o que impactaria mais de 35 milhões, 36 milhões de beneficiários da Previdência Social. Vamos lembrar aqui, nos anos de 2020, 2021, 2022, foi optado num cronograma para antecipar os pagamentos do 13º salário para esse público devido à pandemia de Covid-19. Agora, no governo atual, avalia-se se seria o mesmo caminho no ano de 2023. Em condições normais, os pagamentos do 13º aconteceriam nos últimos meses de cada ano. Contudo, nos anos que eu disse para vocês, aí, os beneficiários recebem o bônus anualmente ainda no primeiro semestre, ou seja, nos 6 primeiros meses do ano. Lembrando que a antecipação ela é inevitável. Por que ela é inevitável? Foi feito um decreto presidencial lá em 2020, afirmando que todos os anos deve ser antecipado metade do pagamento em agosto e a outra metade em novembro. Mas, como eu disse para vocês, o governo anterior, durante a pandemia, nos anos 2020, 2021 e 2022, trouxe isso lá para os primeiros 6 meses do ano. Isso aconteceu entre os meses de abril e maio. Acontece que a folha de pagamento já fechou agora, mas com a mudança, o governo ainda existe uma expectativa em torno de uma nova definição. Afinal, as contas do governo vão ser antecipadas em relação ao pagamento do 13º em 2023. O que nós vamos ver aqui? Quais os motivos para não acreditar na antecipação do 13º e quais os motivos para acreditar nisso? Se você concorda com o que eu vou falar agora, já deixa aqui um comentário. Vamos começar aqui a não acreditar. Primeiro, quais os motivos? O tal do arcabouço fiscal, que está sendo entregue agora no mês de abril. Dentro do Poder Executivo, há uma avaliação de que a simples antecipação do 13º salário do INSS poderia atrapalhar a aprovação desse arcabouço fiscal do Ministério da Fazenda. Há uma avaliação de que o governo poderia passar uma imagem de gastança de dinheiro, justamente em um momento em que boa parte dos parlamentares, deputados e senadores cobram economia. E também em relação ao prazo. O outro argumento contra a antecipação do 13º salário do INSS em 2023 é a questão do prazo para a implementação dessa medida. Já estamos aqui nos aproximando do final do mês de abril de 2023 e para antecipar o bônus, o governo vai ter que correr para conseguir pagar ao menos a primeira parcela lá no mês de maio. Então vamos ver essa situação e quais motivos nós teríamos para acreditar nessa antecipação. Olha, numa entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou confirmado que o salário mínimo será elevado para de R$ 1.302 para R$ 1.320, a partir do mês de maio, o mês 5. Então teria que pagar um montante maior com o adicional no final do ano, já que o valor seria reajustado. Então seria mais difícil disso acontecer. Agora, e os motivos para acreditar nessa situação, né? Então vamos contar aí como fez o Bolsonaro, agora o presidente Lula pode fazer igual e impactar todos os beneficiários do INSS. Existem motivos para acreditar então nessa antecipação? Como vocês viram, como vai aumentar o valor dos benefícios, o governo pode tentar jogar tudo lá para o mês de maio, junto com esse aumento do salário mínimo de 1.302 para 1.320, também já dá essa antecipação. Seria um dos motivos para acreditar isso. E outro motivo para acreditar numa possível antecipação desse 13º é o clamor popular. Como eu disse a vocês, as redes sociais são de grande importância para demonstrar essa situação. Outro ponto que pode indicar que o governo vai antecipar esse 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS nesse ano é a opinião pública. Hoje a avaliação é que grande maioria dos segurados do INSS
pessoas que recebem o benefício do INSS preferem receber o bônus o quanto antes. Como o poder público executivo teme perder popularidade, é possível que essa sugestão também seja considerada. Então você deve fazer a sua parte, deixando aquele like no vídeo, compartilhando o máximo possível nas redes sociais e, acima de tudo, deixando o seu comentário sobre a necessidade de se antecipar o quanto antes o pagamento do 13º. O 13º salário do INSS é uma espécie de bônus voltado aí para os aposentados que recebem aposentadorias e pensões, auxílios da Previdência, cidadãos que recebem saldos assistenciais como benefício de prestação continuado, BPC-LOAS e renda mensal vitalícia, o RMV, não podem receber esse abono natalino, uma vez que esses pagamentos são apenas para aqueles que contribuíram com a Previdência Social. Muito embora o atual ministro da Previdência Social disse que vai levar essa luta para frente, de tentar conseguir um 13º para os benefícios assistenciais, essa discussão ainda não entrou, então nós temos que aguardar essa situação. Então a antecipação depende do quê? De um decreto que mude o cronograma, o calendário de pagamento original. O governo Lula ainda não se posicionou a respeito dessa possível antecipação do 13º para 2023, a medida que vinha sendo adotada aí há 3 anos, desde tivemos o problema da pandemia. A antecipação depende, portanto, de um decreto que mude esse cronograma de pagamento. Isso saiu no valor econômico. Vou deixar para vocês essa matéria, inclusive aqui na descrição do vídeo, para aqueles que quiserem acompanhar. Então, caso a antecipação não aconteça, os segurados devem começar a receber a primeira parcela do chamado abono natalino em agosto de 2023 e a segunda parcela em novembro, sendo a primeira parcela pagos 50% do valor do benefício e a segunda o restante, lembrando que aqueles que recebem valores maiores do que o salário mínimo podem ter desconto do imposto de renda no recebimento da segunda parcela. A primeira e a segunda parcela do 13º, sendo pagas em agosto e novembro, com certeza podem ajudar os beneficiários, porque já é uma antecipação, não é pago tudo lá no final do ano. Apesar disso, é agora no início do ano que as despesas dos aposentados ainda são maiores, infelizmente. Nós podemos destacar que, se for determinado pelo presidente, assim como foi feito nos últimos 3 anos, a liberação dessa antecipação, agora nos meses de maio ou junho, seria uma boa medida que poderia aumentar, fomentar a economia e ajudar os beneficiários do INSS que tanto precisam. Então vou colocar aqui para vocês rapidamente o calendário já divulgado, de acordo com pagamentos do INSS, se não houver esse decreto. Como eu disse, a folha de pagamentos já está sendo encerrada e não tem previsão, ao menos que haja o decreto de última hora do presidente da República. Então os números de benefício até um salário mínimo, final 1, começam a receber a antecipação, a primeira parcela, 50% do salário mínimo, 25 de agosto, benefício final 2 até um salário mínimo, 28 de agosto, final 3, 29 de agosto, final 4, 30 de agosto, final 5, 31 de agosto, final 6, 1º de setembro, final 7, 4 de setembro, final 8, 5 de setembro, final 9, 6 de setembro, final 0, 8 de setembro. Os benefícios para quem ganha mais do que o salário mínimo, primeira parcela do 13º, benefícios finais 1 e 6, no dia 1º de setembro, a primeira parcela do 13º para quem ganha acima do salário mínimo, benefícios finais 2 e 7, 4 de setembro, finais 3 e 8, 5 de setembro, 4 e 9, 6 de setembro, 5 e 0, no dia 8 de setembro. Agora, voltando à segunda parcela, para finalizar o 13º 2022, para quem ganha um salário mínimo, a segunda parcela do 13º para os benefícios de número final 1, pago no dia 24 de novembro de 2023, final 2, 27 de novembro, final 3, 28 de novembro, final 4, 29 de novembro, final 5, 30 de novembro, final 6, 1º de dezembro,
7, final 7, 4 de dezembro, final 8, 5 de dezembro, final 9, 6 de dezembro e final 0 no dia 7 de dezembro. Segunda parcela do 13º para quem ganha acima do salário mínimo, dependendo do valor, pode ter desconto do imposto de renda. Benefícios, números finais 1 e 6, começam a receber no dia 1º de dezembro, 2 e 7, 4 de dezembro, 3 e 8, 5 de dezembro, 4 e 9, 6 de dezembro, 5 e 0, 7 de dezembro. Esse é o calendário, então, portanto, depende única e exclusivamente de um decreto do presidente da República. Pode haver uma surpresa, como eu disse a vocês, no mês de maio, quando for anunciado o aumento do salário mínimo, como pode não haver essa surpresa. Então vamos aguardar, o governo ainda não descartou essa possibilidade, nós estamos aguardando sobre essa antecipação do 13º salário. Espero que vocês tenham entendido essa situação, peço que vocês compartilhem com as outras pessoas para que elas compreendam que até agora é a informação que nós temos, e qualquer dúvida vocês vão deixar aqui nos comentários para eu poder voltar em outras oportunidades. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e lembre-se, o seu comentário é essencial. O clamor popular tem que chegar aos nossos governantes e depende de você comentar, compartilhar com as outras pessoas o desejo de receber o quanto antes esse pagamento. Eu conto com a sua participação, fica o convite. Não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações.